Oi, seja bem-vindo ao JR Trade. Eleita a agência do ano no UF Awards 2021, a VML-I&R, ela une criatividade e também tecnologia para criar marcas mais conectadas. Nós temos o prazer de receber aqui no JR Trade a vice-presidente de conteúdo, de mídia da marca, a Paula Marcilli. Obrigada por estar aqui com a gente nos nossos estúdios, Paula. Muito obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. O JR Trade vai ao ar às quartas-feiras, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Confira todo o nosso conteúdo, todos os nossos programas, acesse lá. Vou começar, Paula, perguntando para você, né? É uma agência muito diversa, enorme, né? 12 mil funcionários, inclusive com essa sigla em inglês aí. Conta um pouquinho da história da agência, dessa agência tão premiada. Bom, sim, somos uma empresa enorme, acabamos de passar por uma fusão no final do ano de 2020, onde se uniram duas empresas, uma chamada VML e a outra Young & Rubicam, por isso esse nome tão difícil de pronunciar, VML-I&R. Então, temos todas as disciplinas dentro da agência, trabalhamos com muita conexão, como você disse, com muita tecnologia, com muita criatividade, obviamente. É uma empresa extremamente premiada, foi a agência mais premiada, uma das mais premiadas do ano passado, ganhamos muitos prêmios. Estamos muito orgulhosos de fazer parte de tantas premiações, de ter tido tantas oportunidades interessantes de mostrar o nosso potencial. E sobre a história da agência, temos uma história enorme de muitos anos, muita familiaridade com o público brasileiro, muita familiaridade com as marcas com as quais já trabalhamos. Então, temos Casas Bahia há mais de décadas trabalhando com a gente, somos a agência de Vivo, temos clientes muito expressivos dentro da agência e principalmente conseguimos manter a maior parte deles depois da fusão. Então, mesmo sendo uma empresa mundial, o Brasil tem um papel muito importante dentro do todo. Muito importante. O Brasil, para a América Latina, é o país mais importante. Obviamente, tem alguns países no mundo onde a VML-I&R também é muito grande, Estados Unidos, principalmente, onde é a nossa sede. A nossa sede fica em Kansas City. E lá é uma empresa extremamente querida e enorme. No Brasil, é bastante grande também e bastante representativa no mundo da publicidade. Mas, assim, para a América Latina, somos o país mais importante. Paula, também tem a questão das marcas que você citou. Então, Casas Bahia, Vivo, eu tenho alguns nomes aqui. Danone, Colgate-Palmolive, são 40 grandes nomes aproximadamente, né? Número muito espantoso, muito expressivo. Como é que vocês conquistaram essa confiança dessas marcas e também como é que é trabalhar com essas marcas? A confiança a gente vai conquistando no dia a dia, né? Eu acredito que é uma conquista diária o trabalho que a gente faz de publicidade, o trabalho de aproximação, do conhecimento que a gente desenvolve com essas marcas. E a gente vem trabalhando com eles de maneira muito expressiva ao longo de todos esses anos. É uma marca de vocês, inclusive, essa questão da versatilidade. Como é para vocês trabalharem essa questão? Eu acredito muito na união entre equipes, né? Então, hoje dentro da agência nós trabalhamos de maneira muito unida entre criação, planejamento, atendimento e mídia, né? Essa união faz com que as marcas ganhem mais força, com que a gente consiga entender e trazer à tona e levar para o consumidor final justamente essa versatilidade, a versatilidade da comunicação, a versatilidade da mensagem, como você entrega de maneira mais eficiente algo para públicos tão diferentes. O desafio diário de construir essas marcas que já têm uma história enorme, né? Como é que renova a marca? Aí é a questão criativa mesmo, né? O planejamento estratégico aliado à criatividade e à criação, que é liderada pelo nosso querido Rafael Pitangui, eles conseguem realmente levar uma diferenciação na hora de comunicar. E isso é o que eu acredito que faz toda a diferença para conseguir justamente manter marcas tão antigas de uma maneira tão nova, né?
parece que você está vendo uma comunicação nova de uma marca que já está que as pessoas já conhecem, uma marca muito familiar. As marcas com as quais a gente trabalha são marcas familiares ao público, né, em geral brasileiro. E a gente consegue sempre trazer um rejuvenescimento para essas marcas e para a comunicação através da criatividade. Um exemplo recente de vocês é a Lollapalooza 2022, né, que vocês trabalharam de uma maneira para destacar a presença preta no evento. Como é que foi isso para vocês? A Vivo é uma empresa de tecnologia, né, que se preocupa demais com a diversidade e inclusão. Então, a gente vem trabalhando com a Vivo já ao longo de alguns anos em projetos de inclusão social, projetos de inclusão das pessoas pretas na cultura, né? Trazer essa cultura para que as pessoas conheçam mais e possam se familiarizar mais com isso. Então, iniciamos um projeto há 2 anos atrás que se chama Fábulas da Comunicação. O ano passado fizemos telas pretas e esse ano fizemos presença preta no Lollapalooza, que basicamente foi um projeto onde a gente distribuiu para pessoas pretas todos os ingressos de um dos patrocinadores desse evento. Então a gente realmente trouxe pessoas pretas para viver o evento, não somente stages, né? Lugares onde você tem artistas negros tocando e mostrando a sua música, mas você também tem uma plateia de pessoas pretas, faz toda a diferença. É trazer essas pessoas para o dia a dia de um evento majoritariamente branco. A gente sabe que o Lollapalooza é um evento que sempre teve uma maioria branca e por primeira vez a gente conseguiu destravar isso com a Vivo. E de uma maneira mundial, a diversidade está no tema mundial, é importante, é relevante que as marcas falem sobre isso? É super importante, cada vez mais importante, né? A diversidade, eu acredito que principalmente a inclusão, né? Falar de diversidade e olhar para dentro e entender se você está realmente trabalhando em diversidade, se você está incluindo pessoas. Nós temos, por exemplo, na agência, uma diretora de diversidade e inclusão, que ela trabalha com esse foco e existem metas específicas, né? A gente realmente acredita que uma agência e uma empresa que consegue trazer a diversidade e a inclusão para dentro dela, ela consegue ser melhor, ela consegue ser mais criativa, ela consegue entregar um produto final melhor. Então, é uma pauta muito importante para a VML no Brasil, na região e mundialmente, e para os nossos clientes também. Praticamente todos os clientes com os quais a gente trabalha têm essa preocupação de como trazer a inclusão para dentro do portfólio. Você acredita que ter pessoas diversas dentro de uma empresa pode trazer mesmo, de dentro para fora, trabalhar de dentro para fora, né? Você consegue explorar melhor ideias, trazer olhares diferentes, de repente, para uma publicidade, para uma comunicação. As ideias boas, elas dependem disso também? Com certeza. É fundamental que a gente tenha uma equipe diversa, porque no nosso dia a dia, nem pensando somente na forma de comunicar, na parte criativa, pensando um pouquinho mais no meu mundo, na parte de mídia. Todo mundo tem lá o seu ambiente, onde você transita, os meios que você consome, aquilo que você está acostumado a fazer, mas não necessariamente o produto que você precisa comunicar, você consegue comunicar corretamente utilizando somente o seu background. Tudo bem, a gente tem muita pesquisa, a gente precisa de muita data para conseguir fazer um plano de mídia correto, mas a visão holística de um grupo, onde você está unindo diversos tipos de pessoas, de ambientes distintos, com características distintas, de níveis socioeconômicos distintos, de vivências diferentes, obviamente podem trazer para aquilo muito mais riqueza, pode trazer para a forma de comunicar muito mais eficiência. E a sustentabilidade tem sido um pedido das marcas trabalhar cada vez mais com esse tema? Sim, a gente vem tentando trazer a questão do ESG, que é tão importante hoje para as companhias, para a comunicação. Então, meios sustentáveis, formas sustentáveis de comunicar. A sustentabilidade é um tema, assim como a diversidade e inclusão é importante para a gente também dentro da agência. A gente sempre tenta trazer isso para a realidade das marcas.
A agência, ela é considerada uma das agências digitais mais importantes do mundo. No Brasil, é uma das 3 agências latinas mais premiadas no Festival de Cannes, sendo a única a ganhar esse prêmio, né, que você mencionou aqui, GP de Glass, que aponta os trabalhos. Esse prêmio é um prêmio de transformação do mundo, né? Exato. Qual que é agora a responsabilidade de vocês depois de um prêmio desse? Continuar inovando. Esse é o desafio que a gente tem hoje, continuar trazendo essa visão fresca, essa visão atual, essa visão de inclusão, de diversidade para a nossa comunicação e para a forma como a gente trabalha as marcas. Então, essa é a nossa grande, é o nosso grande querer para o nosso futuro, tanto próximo quanto distante. Você tinha me dito aqui que você morou no México bastante tempo e comentou que existe uma diferença entre a publicidade lá e a publicidade aqui. Existe uma diferença importante. A forma como as agências estão constituídas é diferente. No Brasil, estamos todos juntos. A agência de publicidade é uma grande agência sempre, onde você tem todos os departamentos debaixo dessa agência, debaixo dessa marca. Então, você tem a criação, o planejamento, o atendimento e a mídia. Nos demais países, na verdade é só o Brasil que é assim. Nos demais países do mundo, nós encontramos um cenário de publicidade bastante diferente, onde você trabalha com uma agência de publicidade, que é responsável pela parte criativa, pela parte, obviamente, de planejamento de comunicação, o tom da comunicação, como aquela marca se comunica, e você tem uma outra agência que trabalha especificamente com mídia. Então, são agências separadas, são unidades de negócio separadas, são o grupo WPP, que é o grupo da qual a VML A&R faz parte, ele tem, obviamente, inúmeras patas dentro do mundo da publicidade. Uma delas é a parte de advertising e outra delas é a parte de mídia. Mas aqui no Brasil, nós necessariamente precisamos, quem cria precisa aprovar a mídia, precisa veicular essa mídia. Fora do Brasil é um pouco diferente isso também, acho que esse é o core da diferença. Quem cria não é obrigado, quem cria não faz a mídia é feita por uma outra empresa. E para uma pessoa como você, que tem tanta experiência, então, nesses 2 países, né? O tom da comunicação é diferente? No que se diferencia? Acho que todos os cenários sempre vai ter um lado positivo e um lado negativo. Mas eu enxergo muitos lados positivos para o mundo brasileiro na publicidade. Por quê? Porque aliar a força da criatividade e do planejamento estratégico com a mídia faz a diferença, faz com que a gente consiga desenvolver mais prêmios, faz com que a gente consiga entregar uma mídia mais criativa, faz com que a gente consiga entregar para o cliente um resultado que una esses 2 mundos. E muitas vezes, quando você olha para um ambiente onde você trabalha de maneira isolada, obviamente você também vai ter as vantagens desse mundo, mas eu acredito que para a publicidade e trabalhar de maneira próxima entre criatividade e mídia é a chave do sucesso. O que traz o melhor resultado para o cliente e para o consumidor? É vender? É ter uma marca como top of mind? O que seria para você a chave do sucesso? Cumprir o objetivo daquela marca. Todas as marcas têm um objetivo. Algumas é vender, obviamente. Algumas a gente precisa concretizar a venda. O Dia das Mães das Casas Bahia só vai ser bom se a gente conseguir vender no Dia das Mães, né? A Black Friday ela vai ser boa se a gente conseguir vender durante aquele período, independente do que seja o produto. Mas tem alguns produtos que estão brigando por consideração, né? Para ser considerado. Antes de chegar naquela questão de ser o produto mais vendido, eles precisam gerar consideração. Então, quando a gente olha para o objetivo da marca e entende o que a gente precisa fazer para cumprir aquele objetivo, eu acho que isso é a chave de sucesso. Paula, você morou no México por muitos anos. Como é que foi e como é que tem sido essa sua experiência aqui no Brasil, como vice-presidente de mídia? E também, ao longo da sua carreira, como você fez para chegar nesse patamar? É o que eu brinco com os meus sobrinhos, muito estudo. Obviamente, a busca por aperfeiçoamento, especialização dentro da área de mídia. Eu fiz diversos cursos, eu fui estudar Data e Analytics antes de saber exatamente o que era isso.
Porque eu acredito que a mídia ele é um ambiente onde a gente precisa inovar, a gente precisa estar buscando conhecimento de maneira constante. Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que pensam em trabalhar numa agência, ou que pensam assumir uma carreira de mídia, não esqueçam que a especialização ela precisa ser constante, você vai aprender sempre, principalmente quando a gente olha para o ambiente digital. O ambiente digital ele vai se modernizando e mudando, né? Agora a gente tem o metaverso, a gente tem a questão dos creators, a gente tem a questão de influenciadores. Tudo isso faz com que você não fique numa mídia tradicional como era no passado, quando eu comecei a trabalhar com mídia, onde tudo era muito mais engessado, talvez. Hoje a gente tem uma diversidade de temas muito grande. Então, assim, o estudo, conhecimento de outros idiomas, obviamente, também facilitou a minha mudança do Brasil. Eu já falava espanhol quando eu decidi morar no México. Então, assim, foi uma carreira pensada, foi uma carreira estudada. Eu consegui chegar num lugar interessante dentro do mundo da publicidade, mas com muito esforço. E aí você fala sobre o mundo da publicidade, né? Ainda é um mundo majoritariamente masculino ou isso tem mudado ao longo dos anos? Está chegando no momento em que isso está mais equilibrado? Isso vem mudando bastante. Por exemplo, dentro da agência hoje, dentro da VML A&R, nós somos mais mulheres do que homens. E no nosso board já somos iguais, já não temos uma diferença entre mais homens e menos mulheres. Ainda sabemos que existem barreiras, a gente precisa crescer mais o número de mulheres, por exemplo, dentro do departamento de criação. Então, a gente vem trabalhando em trazer mais criativas mulheres, em abrir portas para mulheres em ambientes onde éramos necessariamente mais homens do que mulheres no passado. A gente vem tentando, de maneira muito intensa, trazer a igualdade para dentro do nosso ambiente. E para quem quer chegar, né, no ponto que você chegou, você falou, foi muito trabalho, né? Qual que é o perfil que você acredita que seja ideal para trabalhar numa agência como essa? Eu acredito que não tem um perfil ideal. Eu acho que precisa ter muita resiliência. O ambiente de publicidade hoje, eu acho que como vários ambientes, o ambiente de TI, né, quando eu converso com outras pessoas de outros segmentos de mercado, cada vez mais nós somos mais cobrados por resultados, por como se posicionar, por como gerir pessoas, por entender um pouquinho melhor o que você precisa saber para poder ter aquela posição, digo, em conhecimentos técnicos, e o que você precisa ter de conhecimentos mais pessoais, relação interpessoal. Eu acho que é um conjunto de coisas que você precisa desenvolver. Mas eu acho que não tem aquela chavinha. Precisa ter vontade, precisa ter ambição, precisa ter amor pelo que você faz. Porque você dedica muitas horas e muito tempo da sua vida para alguma coisa. Então, sem amor, eu acredito que ficaria chato. Sofreria mais do que se divertiria. Então, gosta do que faz, já dá para entender aqui. Agora, Paula, você tinha mencionado o metaverso. Esse é um caminho, um terreno a ser explorado. Como é que vocês estão fazendo isso? Já faz um tempo que vocês lidam com o metaverso ou agora também vocês estão pisando nesse ambiente? Como está sendo para vocês? Olha, o metaverso é algo muito novo. Não temos uma resposta, eu pelo menos não tenho uma resposta correta. Eu acho que também nem tem certo e errado nesse momento para o metaverso. Eu vejo o metaverso como a união do ambiente digital e do ambiente físico, né? Então, sim, já temos um trabalho de metaverso. Por exemplo, a modernização do CB, das Casas Bahia, né? É um personagem que ele veio se modernizando ao longo dos anos. E hoje ele é um gamer, ele é um influencer, ele transita entre o mundo virtual e o mundo real. Se você vai na loja das Casas Bahia, na mega loja aqui da Marginal, tem um quarto do CB, onde o CB é o gamer, onde o CB é o protagonista. Ali ele tá entrando na vida das pessoas de uma maneira real, física. Mas no mundo virtual, ele está ali para ajudar as pessoas a entenderem melhor a questão da gamificação. Então, eu acho que isso é já um pensamento voltado para o metaverso, como a gente transforma esses dois mundos num único mundo.
Ainda é um desafio. Então, como a gente muito transforma desafiador. o mundo real nesse mundo virtual? É um desafio para todas as marcas, para todas as empresas, para todas as agências. Você acha que esse é o maior desafio hoje que a gente vê para esse tipo de trabalho de agência? Esse é um dos desafios, né? Obviamente, entender o metaverso, entender possibilidades de expansão da tua comunicação é super importante. Mas eu não acredito que esse seja o único desafio. Eu acho que o grande desafio é conseguir aliar todas as tecnologias em prol daquela comunicação, porque são muitas as tecnologias hoje. E também as pessoas para as quais a gente vende os nossos produtos também têm essa necessidade de ser multitela, de ser multiplataforma, de ser multitask. Como eu entro na vida delas no momento correto, no ambiente correto e da forma correta? Acho que esse é o grande desafio. Vocês têm trabalho com influencers, com personalidades. Como é que tem sido essa relação de vocês, marca, e essas personalidades, esses influencers também, que hoje cada vez mais têm seguidores e isso atrai publicidade, né? Sim. É bem interessante esse trabalho que nós fazemos, que a gente tem na agência hoje. Nós temos um ambiente chamado ICC, que é Engagement Center, que é gerido pela área de planejamento, e dentro desse ambiente nós desenvolvemos todos os projetos, ou melhor, todos os projetos de desenvolvimento de conteúdo com influenciadores ou com personalidades. Às vezes começa dentro do Engagement Center, às vezes começa na mídia, às vezes começa na criação. Então, de novo, estamos aliando todos os conhecimentos em prol daquela marca. E sim, trabalhamos com personalidades, como por exemplo, para a Dell, nós trabalhamos com a Grazi Massafera, trabalhamos com a Ivete para a Vivo, trabalhamos com ela durante muitos anos. Já trabalhamos com o Nobru, trabalhamos com diversos macro-influenciadores, né? E cada um deles vai ter o seu papel dentro da comunicação. Os macro-influenciadores muito mais voltados para gerar alcance, os micro-influenciadores não deixam de ter um papel importante também nisso. Eles estão mais voltados para uma questão de como eu faço o engajamento das pessoas com aquela comunicação. Mas a gente não pode esquecer das plataformas, dos creators, de como utilizar cada plataforma de acordo com o viés daquele influenciador ou daquela personalidade. Paulo, e você fala de liderança feminina com muita propriedade. Qual que é o legado que você acha que você vai deixar no final da sua carreira? Eu ainda estou nisso, ainda não sei te responder isso corretamente, mas eu estou tentando construir uma questão de inclusão, claramente, dentro de uma área que antigamente era vista como os 3 últimos slides da apresentação criativa, né? A mídia ela precisa ganhar mais preponderância dentro do ambiente de publicidade, e ela está ganhando, e cada vez ela ganha mais. Quando a gente alia a data, a tecnologia e tudo que a gente tem de inteligência, até para entregar para a criação, para que a gente possa ter produtos finais melhores em termos criativos. Mas eu acho que o meu legado é muito mais numa tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que elas podem chegar lá. E possam chegar lá de uma maneira correta, de uma maneira amorosa, de uma maneira simpática. Óbvio, temos problemas, às vezes a gente se irrita, mas é sempre aquela tentativa de fazer com que as pessoas entendam que o trabalho precisa de companheirismo, precisa de atenção e precisa de amor. Obrigada pela sua presença aqui no JR Trade, obrigada pela sua entrevista, por compartilhar tanto conhecimento. Mais sucesso para você. Eu que agradeço, muito obrigada. JR Trade é o nosso espaço para falar de publicidade. O nosso conteúdo vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. JR Trade fica por aqui. Até a próxima.